Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Além do evento, eu falei para a Larissa, né? Que responsabilidade, né? É o evento e ainda falar. Bem tranquilo o dia de hoje, né? Então, eu não prometo que eu não vou chorar, mas eu vou tentar não chorar, tá bom? Eu sou a Thay, como eu falei, sou casada, tenho 2 filhas, a Elisa e a Lívia. A Elisa tem 6 anos, a Lívia tem 5 anos, vai completar a semana que vem. Sou sócia do Café Monet. Essa sou eu. O que será que Deus pensa de mim também, né? Que é isso que importa. O que eu vou falar agora era um assunto que fazem 5 anos e 9 meses que eu não toco, que eu não falo, que eu tenho vergonha. Até hoje era um assunto que estava com o meu marido, com a Larissa e comigo. Eu engravidei em fevereiro de 2017, um momento que eu estava da Lívia, da minha segunda filha, em um momento que eu estava muito quebrada, eu não sabia mais a minha identidade, eu não sabia do que Deus pensava sobre mim, eu estava totalmente perdida. Se eu pudesse te dar uma palavra de como eu estava perdida. Eu engravidei, eu não queria, eu não entendia como eu iria amar outra criança, sendo que eu já amava a Elisa, minha filha mais velha. Como que eu ia amar outra criança? Então, na época, eu tinha feito... Estava nesse meio da área da saúde e eu tentei um aborto. É algo muito delicado. O meu marido falou, se você sente da parte de Deus de falar isso, eu falei, é óbvio, eu jamais falaria isso se eu não sentisse de Deus. Eu tentei esse aborto e no dia que caiu a minha ficha, eu esperei, não deu resultado nenhum e eu segui a minha vida durante 9 semanas. Então, mas eu segui, não contei para ninguém, segui minha vida como se eu não estivesse grávida, só queria esquecer que eu estava grávida, só queria esquecer que eu tinha passado por isso. No dia que eu caí, o que eu fiz? Eu estava sentada no culto e eu falei, e Deus me trouxe. Aí eu tinha entendido o que eu tinha feito, o que tinha acontecido, a gravidade do que tinha acontecido. Eu lembro de chorar muito, muito, muito. Eu chamei a Larissa, nós fomos para a sala do Lipão conversar, eu falei para ela, falei, Lari, essa não sou eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa. E a Lari me trouxe palavras assim, eu confessei, e aí eu mudei a minha atitude. E durante a minha gravidez, durante 30 semanas, eu sentia como se fosse um quebra-cabeça, as partes sendo colocadas em mim. Eu busquei a Deus, GP, discipulado, eu realmente entendi. Durante o processo da minha gravidez, eu entendi que a gente consegue amar. Quantas mães a gente consegue amar? Quantas crianças tiverem, né? E eu amei a Lívia já na minha barriga, e eu amava ela, e eu tinha entendido. Eu pensava, meu Deus, como assim eu não ia amar ela? É óbvio que eu ia amar. E com 30 semanas... É importante falar também que eu fui no médico, fiz todo o meu pré-natal. O médico falou um dia para mim no primeira vez que eu fui no consultório, ele falou, Tainara, se você não tivesse me falado, eu jamais iria imaginar. A saúde da Lívia está perfeita, não aconteceu nada e realmente, eu não sei como isso aconteceu. Era para ela, era para ter confirmado. E pela graça de Deus,
o amor e pela misericórdia dele, o médico falou: Tainara, pode ficar tranquila, segue a tua gravidez. Se você não tivesse me falado, eu jamais saberia que isso tinha acontecido. E eu segui minha gravidez durante 30 semanas, a minha identidade sendo renovada, Deus colocando as peças em mim, que parece que faltavam na minha identidade. E com 32 semanas, era uma sexta-feira à noite, eu entrei em trabalho de parto. De manhã eu tinha feito um ultrassom, a espessura do útero estava normal, estava tudo certo. Eu entrei em trabalho de parto e eu senti umas dores, mas como eu estava de 32 semanas, eu não entendia. Eu falava: como assim? Acho que ia no banheiro. E eu não entendia que eu estava em trabalho de parto por ser de 30 semanas. Liguei para minha mãe foi até minha casa. E a hora que eu fui entrar no carro, a minha bolsa estourou. Eu tive uma hemorragia muito forte. A minha filha mais velha, vendo tudo, aquela situação toda, sangue. Minha mãe me colocou no carro. Fomos até o hospital. E chegando no hospital, o meu volume de sangue ele é menor, porque eu sou bem pequenininha e eu já tinha perdido muito sangue. Eu estava naquela fase do sono, meio desacordada. E Deus, eu só pensava: Deus, eu tenho uma filha mais velha, eu não posso morrer. As mães têm esse sentimento, A gente não pode morrer. E eu falava: Deus, as minhas filhas, eu não posso morrer, eu não posso morrer. A enfermeira me pegou no carro, me colocou numa maca, e eu lembro de ver as luzes passando em cima de mim muito rápido. E eu entendia que eles estavam correndo comigo, e no fundo eu escutava: a gente está perdendo ela, a gente está perdendo ela. E eu não conseguia responder, eu escutava o que elas estavam falando, elas olhavam para mim, elas falavam comigo. Eu lembro delas me entenderem com os olhos. Elas falaram: olha, nós vamos ter que fazer uma cesariana, mas vai ficar tudo bem, mãezinha. Na cesárea eu fiz a RAC, e eu já tinha passado por uma cesárea antes, então eu sei o que é uma cesárea. A gente vê o pé para lá, um pé para cá. E não teve isso. Eu fiz a anestesia, eu deitei. A anestesia, eu precisei de 2 enfermeiras para me segurar. Quando eu deitei, eu senti um ardido, uma dor. E aí eu lembro que as minhas mãos já estavam amarradas. E eu lembro de gritar e escutar a médica falando muito alto. Eu não lembro o que ela falou, mas eu lembro dela falar muito alto com o anestesista que estava do meu lado. E aí eu já dormi. Ele me deu uma anestesia. E quando eu acordei, já na sala de recuperação, estavam os 3 médicos: o pediatra, o anestesista e a obstetra. E a médica falou: olha, você teve uma emergência obstétrica muito perigosa, uma das mais graves que tem. E eu não estava entendendo o tamanho daquela gravidade. Eu só entendi que era grave porque eu procurei a Lívia e ela não estava nos meus braços, como foi da Elisa. E a gente idealiza isso, ter um parto, ter alguém do lado, colocar as meninas do lado, a Lívia junto, dar o primeiro mamar. E eu lembro de olhar para a médica, a pediatra quieta. Aí a pediatra falou: olha, mãe, a Lívia teve sofrimento fetal, que é quando o bebê ele sofre muito no trabalho de parto. E a médica, e aquelas palavras pareciam que demoravam muito para sair da boca da médica. Eu só queria saber se minha filha estava viva. E a médica falou: ela está na UTI, ela precisou ser entubada. E quando você melhorar, você vai lá. Assim se passaram 3 dias, eu tive aquela cefaleia pós-anestesia, que eu não conseguia levantar da cama, então eu ia muito rápido na UTI e as informações não chegavam até mim.
porque eu estava mal, então filtravam muito, então ela sempre estava estável durante esses 3 dias, sempre estável, não, está estável, estável, até que eu melhorei, ganhei alta, e as informações começavam a chegar até mim de forma mais certa, até que um dia, era uma quarta-feira, o médico chegou para mim e ele falou: mãezinha, não tem. A medicina vai até aqui. Daqui para cá ela não vai mais. Eu acho que é melhor você começar a se preparar. Para mim, uma mãe, eu amava a Lívia. E eu falava: Deus, antes eu realmente, eu não queria, mas por favor, agora eu quero. Como uma filha mimada, por favor, a minha filha. Eu chamei a Lari foi da minha casa, nós oramos. Mas confesso que não, naquele dia, na quinta-feira, eram as notícias difíceis, o fígado inchado, o rim parando, talvez iriam começar, quando o rim para, a hemodiálise. Eles precisaram colocar um dreno, porque o dreno ficou com ela durante 3 dias. E eu confesso para vocês que chegou uma certa altura, na quinta, na sexta, no sábado, eu não aguentava mais em ir para o hospital e escutar que a minha filha estava por um fio. Talvez não passe dessa noite, E no sábado, eu já estava sem esperança, mas eu sentia que eu precisava escutar talvez uma coisa diferente, eu precisava de um norte. E naquela noite eu vim no culto, precisei pegar carona, deu tudo errado naquele dia. Precisei pegar carona, eu tinha feito uma cesariana de emergência, eu estava toda roxa, um frio. Quantas tiveram dificuldade para estar aqui essa noite? Às vezes o carro que não estava entrando, talvez já começou o problema na casa. E naquele dia foi assim para mim. Teve uma hora que eu falei: certo, não era para mim ir. Mas eu já estava com a roupa de ir, então eu fui. Cheguei aqui no culto. A entrada era por lá. E eu cheguei, o Lipão estava falando sobre milagres. Eu falei: opa, eu acho que mudou o culto porque eu cheguei. Eu acho que ele me viu. E aí ele mudou toda a estrutura de culto, porque eu cheguei. Eu sentei na lateral. E a ministração dele, a pregação dele, tudo foi sobre milagres. Ele pregou sobre os milagres de Jesus, sobre quem Deus era e quem Deus é. Porque às vezes nós lemos na Bíblia que Deus fez muito distante. E nós esquecemos de que Deus continua fazendo. E Ele fará, e Ele faz, e Ele continua fazendo, e Ele faz de novo, e aquilo que Ele mudou, e Ele continua fazendo. Quando teve o louvor, teve a pregação, e no final teve uma música. Creio que Tu és a cura. E durante essa música, eu lembro que a gente teve um momento de orar. Então as pessoas, o Lipão falou, né? Se você tem um pedido de milagre, fique em pé, vamos orar. E eu lembro de ver os meus amigos em pé, as pessoas me olhando, estamos juntos, as pessoas me abraçando. E muitas vezes a gente fala: Deus, a minha vida é Tua. Deus, cuida das minhas filhas, elas são Tuas. Mas quando a minha filha estava na UTI, eu só queria que ela ficasse comigo. E eu falei: Deus,
eu fiz uma oração de verdade, mas de verdade. Eu falei: Deus, antes dela ser minha, ela é tua. Foi o Senhor que me deu, então ela é tua antes de ser minha. E eu orei de verdade. Eu falei: Deus, ela é tua. Faça o que o Senhor quiser, faça a tua vontade. Ela é tua. Eu fui para casa e foi uma noite muito difícil, porque eu tinha certeza que ela ia morrer naquela noite. Eu falei: Deus, agora ela já é tua, ela já era tua mesmo, ela já estava. E eu lembro de colocar o meu celular para tocar, porque eu falei: mas se tocar, eu estou preparada. E acordei de manhã, não tocou. Me arrumei, domingo de manhã, fui no hospital. Eu cheguei no hospital e depois de 28 dias de UTI, a gente já entende a rotina. E eu estava lavando a mão para entrar. Eu vi as enfermeiras na janelinha, uma correria perto da incubadora. E eu falei: foi agora. Ela estava me esperando. E uma correria, eu lavando a mão, meu Deus, o que está acontecendo? E o meu marido, e eu já chorando, e o meu marido colocando a roupa, até que eu entrei. E da porta até a incubadora, eu acho que, na minha cabeça, foram 5 quilômetros que eu andei. As enfermeiras estavam todas me esperando, a médica estava me esperando. E a Lívia na UTI, ela era sempre a pior. Ela era sempre a que tinha mais máquinas. Ela era sempre a que os aparelhos mais gritavam. Ela era sempre a que estava cheia de coisa. E eu cheguei, eu não via nada perto. E eu só ia: meu Deus, é agora. Que elas vão me falar, e a minha perna mole. E a médica falou para mim: mãe, não é a mesma criança que eu deixei no último plantão. A gente não sabe o que aconteceu. Mas essa noite ela começou a respirar sozinha, mãe. Nós desentubamos ela. Esse foi o meu sentimento. Eu falei: eu quero. Eu me ajoelhei. Eu comecei a orar. E todo mundo começou a chorar. A médica começou a chorar. As enfermeiras começaram a chorar. O meu marido... Meu marido não, mas todo mundo começou a chorar. E eu de joelho, eu falei: esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo. O meu Deus é o Deus de milagres. E à noite ela foi desentubada. E eles acharam que era uma melhora, porque normalmente o neném às vezes pode acontecer dele melhorar e depois ele vinha a óbito. Então naquela madrugada eles fizeram todos os exames possíveis. Eles fizeram exames de sangue. Então a médica, ela falou: mãe, o rim voltou a funcionar, o fígado voltou ao tamanho normal, ela não tem mais taquicardia que ela tinha, ela não teve convulsões durante a noite, que isso já era uma vitória. E eu falei: meu Deus, Ei, poderoso és, poderoso és. 3 dias depois, nós recebemos alta. Nós viemos para casa e eu fui no médico. Eu falei: olha, ela veio de parto prematuro, pode ter alguma coisa, o que aconteceu? O médico de novo, ele falou: eu não sei te dizer porque ela nasceu prematura, o que aconteceu, os exames mostram que ela estava tudo bem. Tainara, eu não sei de novo te explicar. Eu falei: olha, Deus, Ele
fez tudo da vontade dele, tudo que aconteceu, a minha história, Deus teve o controle. Quando eu quis pegar a minha história, não deu certo. E o que eu quero te falar, às vezes a tua história é diferente da minha. Não aconteceu nada diferente. Às vezes você não passou por uma noite de cura e a sua vida mudou. Mas diariamente Deus faz. Diariamente Deus fez e Ele continua fazendo e Ele fará. Diariamente Ele continua sendo Deus. E é isso que eu quero te falar. Às vezes você vive a sua vida normal, às vezes você vive a sua vida até bem. Mas Deus, Ele vem e fala: é comigo que você tem que andar. É assim, e a sua vida muda radicalmente por causa de Jesus. Amém? Essa é a minha história. Eu sinceramente não queria ter contado ela toda. A Lara me chamou para contar ela de metade só. E eu senti muito forte da parte do Senhor para contar. E por temor a Ele, eu contei toda a minha história. Eu nunca tinha contado para ninguém, agora contei para 1.600 mulheres. Mulheres! Não.